do Meet, para Ana, Eliane, a Duda, a Maria Oliveira, amém, a paz do Senhor Jesus, para o pessoal que vai ouvir pelo áudio depois, né, amém, glória a Deus. Gente, hoje a gente vai finalizar um livro, glória a Deus, mais um livro, é o nosso 13º livro. São 13 livros já lidos na Bíblia, estudados, oh glória, amém, tô muito feliz com isso, já são 13 livros, gente, uau, nossa, eu me sinto muito feliz, é cada livro que a gente finaliza, e hoje é o 13º, ai que bênção. O livro, ele finaliza, gente, de uma forma muito lógica, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele começa com Salomão falando sobre o que é a sabedoria, qual é a importância da sabedoria, por que nós devemos buscar a sabedoria. E ao longo do livro, ele passa a nos dar conselhos de sabedoria, né? Como a gente consegue andar nos caminhos da sabedoria, como ter uma vida cheia de sabedoria. Ele começa a nos dar conselhos. E ele termina o livro, né? A gente viu no capítulo anterior, ele termina o livro nos falando, né? Sobre o cuidado que há, né? A gente lembra no capítulo 30, é um homem que ele fala, ele estava arrependido porque ele não conseguiu aprender a sabedoria, né? Apesar dele ter buscado, dele ter querido muito a sabedoria, ele não conseguiu aprender e ele errou. Ele viveu uma vida tola, né? Ele viveu uma vida ruim. E ele diz, eu sou o mais ignorante dos homens, porque eu tentei e não consegui aprender a sabedoria. E a gente viu isso no capítulo 30, que tem toda a lógica, né? Vem vindo nessa lógica. A paz, Dona Maria, vem vindo nessa lógica, né? Onde Salomão vai fechando, vai tendo o fechamento do livro ali, né? O que acontece caso a gente não venha escolher a sabedoria, o que acontece é o que aconteceu com Agur, a gente se arrepende, a gente vai se arrepender por não ter escolhido a sabedoria. E agora no capítulo 31 finaliza esse livro falando para a gente escolher a sabedoria e casar com ela. Nesse sentido, a gente lembra que o livro de Provérbios é um livro poético, então ele tem uma linguagem poética, tem metáforas ali nele, ele usa uma linguagem de poesia, onde o autor diz uma coisa querendo falar outra, né? Um sentimento por detrás daquilo que ele está dizendo, e não é diferente agora no capítulo 31, e a gente vai falar sobre isso. Vamos entender esse capítulo, porque na verdade eu vou provar por meio da Bíblia que esse capítulo 31 não é só para mulheres, é para homem também. Então eu vou provar isso, que na verdade o capítulo 31 é um chamado do livro de Provérbios para que a gente case com a sabedoria, para que a gente decida ir morar na casa dela e tomar ela como nossa esposa, como nosso esposo. E eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Amém. Antes de explicar que, na verdade, o capítulo 31 ele é aplicável tanto para homem como para mulher, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a mulher, né? Eu vou falar que a gente tem que entender nosso valor. Houve um tempo da história, né? Ainda hoje há, a paz, socorro, ainda hoje há, né? Mas houve um tempo da história muito sério, onde os judeus, os próprios judeus, os israelitas, né? Eles oravam a Deus para agradecer ter nascido homens, não terem nascido mulheres. E isso era um motivo de agradecimento. Eles oravam, obrigada, Senhor, porque eu nasci homem. Obrigada, Senhor, porque você me deu um filho homem, né? Então, isso antes era um motivo de agradecimento. E com o passar do tempo, veio ainda tendo essa questão, né? A mulher veio sofrendo muito, ainda hoje sofre, né? Existe um machismo, né? Existe um preconceito, uma discriminação. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso à vista da Bíblia, tá? Então, vamos entender o que Deus pensa acerca disso? Vamos entender o que Deus pensa sobre isso? Será que para Deus realmente nós estamos num nível menor do que os homens? Será que Deus realmente deu diferente pra gente? Será que pro homem Deus deu mais e pra gente Deus deu menos, né? Será que Deus nos sujeitou aos homens? Será que foi isso que aconteceu? Então, vamos entender à luz da Bíblia o que realmente aconteceu, o que está acontecendo, qual é o valor da mulher para Deus, qual é o valor que nós temos para Deus, qual é o valor que nós temos para Cristo, tá? Então, a gente vai estudar isso pela Bíblia, vamos entender pela Bíblia qual é o valor da mulher,
né? Já teve casos, né, de pessoas que me ligaram até me xingando, né? Já teve um caso de uma pessoa que entrou no grupo de estudo bíblico, ele queria estudar tudo. E aí ele começou a perceber, eu mandei os áudios das aulas e comecei a mandar o áudio das últimas reflexões. E ele mandou mensagem me xingando mesmo, gente, me xingando de burra. Esse foi o xingamento mais tranquilo que eu posso dizer aqui. E ele me xingou de várias formas, falando que eu não podia pregar. Falando, como assim? Você não pode pregar, né? Não sei o quê. E falando, me xingando muito. E teve uma outra aula que entrou um rapaz, às vezes sempre entra esse rapaz aqui na aula, faz um tempo que ele não entra. Ele é ateu. E ele sempre entra com questionamentos bíblicos. E eu sempre respondi os questionamentos bíblicos que ele entrou aqui. Até que da última vez ele não veio mais com questionamentos bíblicos. Ele veio já me confrontando, né? E eu vejo isso eu vejo isso com um olhar bom. Porque, assim, se ele começou a me afetar pessoalmente, é que ele já não tem mais estoque bíblico, né? Ele já não consegue mais afetar a Bíblia. Então, ele não tá conseguindo mais achar questionamentos bíblicos. Então, ele começa a me questionar como pessoa, me questionar, né? E ele fez isso. Ele falou, mas a mulher não pode pregar. O que você tá pregando? Você não pode ensinar. Ele já não viu mais fundamento no que eu ensinava. Ele viu que o que ele questionava com relação ao ensino, eu debatia e tinha fundamento que eu falava. Então, ele parou de falar sobre isso. Ele começou a falar que eu não tenho direito de falar. Foi essa a questão dele, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero falar sobre isso hoje, porque, gente, Satanás, ele age de uma forma sorrateira. E Satanás, no meio cristão, ele age contra a mulher, dentro do meio cristão. Ele age de uma forma, né, a tentar desvalorizar a mulher dentro do meio cristão. Mas é engraçado que nas outras religiões, Satanás valoriza a mulher. Tanto que nas outras religiões tem deusas mulheres. Eles fazem culto a mulheres nas outras religiões. Nas outras religiões, as mulheres são adoradas. As mulheres são vistas como divindades, né? Só no meio cristão é que tem problema com as mulheres. E a gente vai entender por que hoje. Porque isso está na Bíblia, isso está escrito. E vamos falar um pouquinho também sobre Paulo hoje. Tem muita gente que acha que Paulo era machista, né? Porque Paulo um dia disse para a mulher ficar quieta. Vamos entender isso? A gente vai falar sobre isso também. Então, muita gente acha que Paulo era machista. E eu vou provar que ele não era. Vocês vão entender pela Bíblia que Paulo não era machista. E o que Paulo estava querendo dizer, né? E a gente vai entender também um pouquinho sobre o papel da mulher. Qual que é o papel da mulher dentro de um casamento? Durante um bom tempo na história, até na história da igreja, a mulher foi colocada, né, num estado inferior, num estado de coisa, num estado de bem, num estado de propriedade. Ainda hoje, por incrível que pareça, eu estive estudando, tem alguns lugares que ainda é possível, gente. Ainda hoje, nesse mundo atual, ano 2000 e pouco, existem países, né, que é permitido que o homem venda a sua mulher, né? Então, ainda hoje existe isso. E durante um tempo da igreja, teve isso também na igreja, né? Que a mulher, ela era desvalorizada, ela era considerada inferior. E durante algum tempo, né, houve uma distorção das palavras de Paulo. E a mulher foi colocada num patamar inferior, totalmente sujeita, né? Sem vontades, sem desejos, né? Ela tinha que cumprir tudo aquilo que lhe falavam para cumprir. E a gente vai falar hoje sobre isso, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração e a gente vai começar a falar sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui. E então a gente vai entrar no livro de Provérbios, capítulo 31, para finalizar esse livro hoje. Amém. Com chave de ouro, em nome de Jesus, amém. Deus vai nos ajudar aí, com a graça de Deus, para estudar todos esses temas que são tão amplos, né, tão difíceis, né, de ser falados, né, tão polêmicos, mas Deus vai nos dar sabedoria para a gente estudar isso de uma forma, né, que a gente vai compreender a verdade dele, o que ele realmente disse, o que ele realmente pensa acerca de nós, tá bom? Amém. Eu vou orar agora, tá? Para quem gosta de saber os louvores, as músicas que a gente ouviu, né, hoje a gente ouviu Mulheres Virtuosas, é o nome da música, e quem canta é Diante do Trono, tá bom? Amém. Eu vou orar agora e a gente então vai começar a estudar Provérbios 31, o último capítulo do livro de Provérbios. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém.
Como é bom ouvir a tua voz, Pai. Como é bom saber o que o Senhor realmente pensa acerca de nós, Senhor. Então nos ensina, nos orienta, Pai, nesse estudo, nessa caminhada, Senhor. Que venhamos a compreender a tua palavra, que venhamos a compreender a tua mensagem, que venhamos, meu Deus, a entender o que o Senhor realmente diz e o que o Senhor realmente já disse acerca de nós. Que não venhamos a ser confundidos pelas mentiras que Satanás conta ao nosso respeito. Que não venhamos a ser confundidos pela falsa identidade que Satanás quer nos dar, mas que venhamos a compreender a identidade que nós temos em Ti, a identidade que o Senhor nos deu, Pai. Amém. Meu Deus, nos ensina, Pai. Revela a Tua verdade a cada um de nós. Manifesta, meu Deus, da Tua glória em nossas vidas, Senhor. Amém. Nos faça testemunho vivo do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos sigam, nos alcancem por todos os dias das nossas vidas, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos guie nessa caminhada, Senhor. Nos mostra a Tua verdade para que não nos desviemos dela. Nos ensina os Teus preceitos, os Teus juízos, os Teus mandamentos, porque se nós conhecermos a Tua vontade, Pai, nós a seguiremos, Senhor. Amém. Porque nós não queremos nos desviar de Ti, da Tua palavra e da Tua verdade. Não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas queremos andar no Teu caminho, no caminho que Tu mandas, Pai. Então nos ensina, Senhor, para que não venhamos a pecar, Pai. Amém. Meu Senhor, nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos pecadores, Pai, nós nada merecemos. Então, meu Deus, nós imploramos para que a Tua longanimidade seja sobre nós. Aumenta a Tua paciência para conosco, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua bondade, Senhor. E que o Senhor não se atente aos nossos pecados. Não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai, mas nos retribua segundo a Tua graça. Nos retribua segundo a Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. Aquele que verdadeiramente se arrepende e te busca, o Senhor ouve, Pai. A Tua palavra diz isso. A Tua palavra diz que o Senhor recompensa, meu Deus, aquele que te serve, aquele que te segue, aquele que passa a mudar por Ti. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que Te amam, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que essas palavras boas que o Senhor um dia disse, o Senhor um dia prometeu, que elas se cumpram sobre nós, sobre nossas vidas, que o Senhor nos abençoe as nossas gerações, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Derrama sobre nós das Tuas bênçãos sem medida, Senhor. Amém. Manifesta, meu Deus, da Tua bondade sobre nós, sobre nossa casa, Pai. Amém. Meu Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Meu Deus, que o Senhor, Pai, continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte, meu Deus, e que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos proteja, Pai, que os Seus anjos sejam ao nosso redor nessa batalha invisível, Pai, e que o Seu exército seja ao nosso favor. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar então um pouquinho a falar sobre a mulher, e então a gente começa a estudar Provérbios 31. Então, como eu disse, Provérbios 31 não é aplicável somente a mulheres, é também a homens. E eu vou explicar isso ao longo agora da introdução que eu vou fazer, eu vou chegar a essa conclusão com vocês, tá bom? A gente vai demorar um pouquinho aí, porque eu vou falar um pouquinho sobre a mulher, tá bom? Vamos entender qual a importância da mulher para Deus, né? Porque houve um tempo da história em que as mulheres lamentavam quando tinham filhas mulheres. Quando a mãe descobria que o bebê que nasceu era uma mulher, ela lamentava. E o homem também. E quando era homem, eles se alegravam. Houve um tempo na história, né, ali de Israel, que os homens oravam a Deus agradecendo por ter nascido homens. Então, o que aconteceu, né? Será que realmente é um castigo nascer mulher? É um castigo isso? O que é, né? A mulher foi colocada num lugar ali que ela é desprezada por Deus? Será? Né? Ao longo da Bíblia, teve até um rapaz que falou isso, como eu estava falando agora no início da aula,
que entrou uma vez e veio me questionar sobre isso, né? Sobre eu estar aqui ensinando, por eu ser mulher, né? E ele começou a falar, que Deus é esse que ama as mulheres? Se Deus mesmo falou, né? Que o homem podia casar com outra mulher para ter filhos, caso a mulher que ele casasse não tivesse filhos. Ou então, né? Que a mulher, né? Quando não dava filhos ao marido, o marido morria, o irmão dele podia tomar aquela mulher, né? Para ele, para suscitar descendência e tal. Que Deus é esse que não deixa escolha para a mulher, né? A mulher, quando fazia um voto, a Bíblia diz isso, a gente leu isso na Aliança da Lei. A mulher, quando fazia um voto, né? O homem tinha que ratificar o voto dela. Se o homem não confirmasse o voto dela, era anulado o voto dela. Eu até dei o exemplo de Ana, né? Ana, quando fez o voto ali sobre Samuel, se Eucana anulasse o voto dela, estaria anulado, porque o homem tinha até o poder de anular o voto da mulher. A mulher não tinha, né, a manifestação própria. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Qual foi o patamar da mulher quando Deus criou a mulher? O homem, quando ele foi criado, lá no Jardim do Éden, Deus falou para ele dominar sobre todas as coisas. E que ele poderia andar ali pelo jardim, a paz, Janaína, que ele poderia andar ali pelo jardim e dominar sobre todas as coisas, né? E depois de um tempo, Deus foi e criou a mulher. Deus viu que o homem sozinho não era bom, o homem precisava de uma companhia, ele criou a mulher. E o que Deus falou para a mulher quando ele a criou? Deus falou para a mulher dominar sobre todas as coisas também. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher para dominarem sobre todas as coisas e para governarem sobre o jardim. Então, Deus criou os dois no mesmo nível. É no mesmo nível, não foi um nível inferior que a mulher foi criada, foi no mesmo nível. Ambos foram criados no mesmo nível. Mas desde o início, Deus falou que a mulher teria uma missão auxiliadora. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher é inferior ao homem? Não. A Bíblia, Paulo, mais para frente nos explica o que significa isso, a função auxiliadora da mulher. Significa que a mulher tem uma missão inferior ao homem? Não. Significa que a mulher é inferior ao homem? Não. Significa que a missão principal é do homem. A missão principal é do homem. Mas a mulher tem a missão conjunta. Em o quê? Qual é a missão conjunta da mulher que a mulher tem com o homem? A missão do homem. A missão que o homem tem, a mulher também tem. Mas o fato dela ser auxiliadora, né? O fato dela estar abaixo na missão, submissão, significa abaixo, significa que a responsabilidade maior é de quem? Do homem. É que nem, por exemplo, na sua empresa, onde você trabalha, né? Você é auxiliar. Você tem um chefe, você está auxiliando alguém. Quando você auxilia alguém. Você é auxiliador de alguém. De quem é a responsabilidade daquele trabalho? Se o auxiliar fizer errado, quem é que vai ser responsabilizado? O chefe. Porque quem é que tinha responsabilidade sobre aquilo? O chefe. O auxiliar tinha o dever de ajudar o chefe. O auxiliar tinha o dever de ajudar aquele que está fazendo o serviço. No quê? No mesmo serviço. Os dois têm o mesmo dever, mas a responsabilidade maior é de um. O outro é só um auxiliar. Isso significa que a gente é inferior? Não. Não significa isso. Significa que Deus colocou a responsabilidade maior sobre o homem. A missão maior é do homem e a missão da mulher é auxiliá-lo nessa missão que ele tem. Como que a gente vê isso? A gente vê isso na Bíblia. A Bíblia fala claramente que o homem, né, é para com sua esposa, assim como Jesus é para com a sua igreja. Então, assim como Jesus tem responsabilidade sobre a sua igreja, o homem tem responsabilidade sobre a sua mulher. Então, quem é o que tem maior responsabilidade? O homem. E a mulher tem responsabilidade também, como a igreja tem responsabilidade para com Cristo. Assim é a mulher para sua esposa, é como se fosse a igreja para com Cristo. Também tem responsabilidade. Qual que é a função de Cristo e da igreja? A mesma. E qual é a função do homem e da mulher, do marido e da mulher? A mesma. É lutarem juntos pelo casamento, pelos filhos, pela sua casa, pelas propriedades, né? É essa função conjunta dos dois. Mas de quem é a responsabilidade maior? Do homem. É isso que a Bíblia diz. Ao ponto de a Bíblia dizer que se for preciso alguém dar a vida, tem que ser o homem, não é a mulher. Se for preciso alguém se matar para conseguir estruturar ali a sua casa,
quem tem que fazer isso é o homem. Não é à toa que a responsabilidade maior é sobre ele, porque ele tem que fazer mais, ele tem que se dar mais, como Cristo se deu por sua igreja. É nesse nível que a Bíblia diz que tem que ser. Não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, mas quer dizer que o homem tem que cuidar da mulher. É um status de cuidado, né? O homem, ele tem que cuidar, zelar pela sua mulher, como Cristo zela e cuida da tua igreja. Cristo não bateria na igreja dele. Cristo não espancaria a igreja dele. Cristo não trairia a igreja dele. E o homem não pode fazer isso com sua mulher. Só que a mulher também tem a mesma missão. Assim como o homem não faz isso com a mulher também não faz isso com o homem. Os dois têm a mesma missão. Se a missão do homem é fazer o casamento dar certo, não trair, não olhar para outras mulheres, não sair com libertinagem por aí, a missão da mulher é qual? A mesma. Não são missões diferentes. Mas de quem é a responsabilidade maior? Do homem. O homem tem a responsabilidade maior sobre a sua casa do que a mulher. Engraçado, a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali para Abraão, Sara estava escondida atrás da tenda, né? E Jesus fala para Abraão, olha, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara, sua esposa, ela vai ter tido um filho. E a Bíblia diz que Sara riu lá dentro. E Jesus não perguntou para Sara. Ele podia ter perguntado para Sara, por que você riu, Sara? Ele não perguntou para Sara. Ele perguntou para Abraão, Abraão, por que a sua mulher riu? Você tem falado de mim para ela? Você tem explicado para ela quem sou eu? Você tem explicado qual é o meu poder para ela? Você tem explicado que não há nada impossível para mim para ela? Você tem falado sobre isso? Entendeu que a responsabilidade maior foi sobre Abraão? Tanto que quem tomou a carcada foi Abraão, né? Ela só tomou a carcada quando ela mentiu. Quando ela falou, não, eu não ri não. Aí ela tomou uma carcada. Aí ela tomou uma carcada que Jesus disse, não faça isso, porque você riu sim, não minta. Mas quem tomou a carcada por ela não ter crido, não foi ela, foi Abraão. Porque a responsabilidade de ensinar sobre Deus era de Abraão. Porque quem é que falava com Deus? Era Abraão. Quem é que conhecia Deus? Era Abraão. Então, quem tinha a incumbência de ensinar sobre Deus? Era Abraão. Quando ali no Jardim do Éden, Deus encontra ali Adão e Eva. Encontra não, na verdade eles estavam escondidos ali, né? Quando eles estão escondidos, né? Para quem que Deus pergunta? Deus pergunta para Abraão. Para Adão. Deus fala com Adão. Deus fala primeiro com Adão. Nossa, tá travando minha internet. Peraí, gente. Ah, voltou. Aqui o Wi-Fi tá horrível. Ixi. Pronto, voltou. Deus fala primeiro com Adão, né? A responsabilidade era de Adão. Era de Adão a responsabilidade. Eu creio, sinceramente, quando a gente lê a Bíblia, eu creio que Deus falou com Adão sobre não comer as coisas da árvore do mal, do conhecimento do mal. Eu creio que Deus falou para Adão. E eu creio que Adão falou para Eva. Tanto que você vê do jeito que Eva fala. Eva fala como alguém que está com tanto medo, foi passado para ela de uma forma que ela tem tanto medo que ela não entendeu direito a mensagem. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia. Porque você vê que Deus falou diretamente para Adão, não coma dessa fruta aí, porque você vai ter conhecimento do mal, não vai ser bom, não coma. E quando chega em Eva já vem com outra conversa. Eva já fala, não, eu não posso comer dessa fruta aí, é proibido, eu não posso nem chegar perto. Parece que Adão falou com ela desse jeito. Não chega nem perto, mulher, né? Essa é a impressão que dá. Então, a impressão que dá é que Adão falou com ela e não explicou direito para ela. Só falou, não chega perto, né? Mas não explicou direito. Essa é a impressão que eu tenho. Tanto é que ficou meio mal entendido ali. Eles achavam que eles iam morrer na hora quando comesse, né? Eu falei sobre isso quando a gente estudou. Eles não entenderam direito a mensagem de Deus. Aí eles achavam, né, do jeito que Deus falou, eles achavam que eles iam cair duro ali, ia morrer, tinha algum veneno naquela fruta, né? É isso que eles achavam.
Então ela comeu, ela falou, não, não come meu marido. Você vê, eu tô viva, ó, não morri, né? Você não vai morrer, pode comer. Ela fala assim ainda pra ele, né? Então a responsabilidade, quando Deus vem, né? Quem foi que comeu primeiro? Foi ela. Mas quando Deus vem, ele fala com Adão. E ele fala, né? Por que foi que fez isso? Né? Por que você fez isso, Adão? Quem fez primeiro foi ela. E então Adão já começa errado, passando a culpa pro outro, né? Vai todo mundo um passando a culpa pro outro. E agora que eu falo um pouquinho sobre isso, né? Quando Deus criou os dois no mesmo nível. O homem e a mulher. Os dois eram para governar sobre os animais, os dois eram para governar sobre o mundo, os dois eram para governar sobre tudo. Não era para o homem governar sobre a mulher e nem a mulher sobre o homem. Deus nunca falou isso, viu? Você lê lá na Bíblia, não está escrito isso. Governe o homem sobre a mulher. Mulher governe sobre o homem. Não está escrito isso. Deus falou o quê? Governem sobre todas as coisas. Homem e mulher. Era isso que estava escrito. Mas aí, realmente, né? A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pela mulher. Aí Satanás foi e usou a mulher. Usou a mulher para fazer entrar o pecado no mundo. E quando isso aconteceu, Deus deu um castigo para a mulher. Até que viesse a redenção. Deus é tão bom. Deus estava querendo ensinar o que para a gente ali? Que os nossos atos não ficam sem consequências. A gente tem castigo também de Deus, né? A gente recebe também as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas também existe uma redenção. Ela é alcançável. E Deus estava querendo mostrar isso com toda essa história, né? Porque o que acontece? A Eva foi usada por Satanás. Satanás usou Eva para que o pecado entrasse no mundo através dela. Através da mulher, o pecado entrou no mundo. E então Deus lançou um castigo sobre a mulher por causa disso. E Deus falou para ela, olha, Eva, agora, porque você deu conselho ruim para o seu marido não vai mais te ouvir. E agora você não vai ter mais desejo próprio, porque você comeu essa fruta por seu desejo próprio. Então agora você não vai ter mais desejo próprio. Você agora vai desejar o que seu marido desejar. O que seu marido falar vai ser o seu desejo. O Adão tinha falado que não era para você comer dessa fruta, então agora você não vai ter mais o seu desejo. Ah, eu quero comer. Não, Adão falou que não era para eu comer dessa fruta, então eu não vou comer. É isso que Deus estava tentando falar, entende? Então Deus falou assim, agora você não vai ter vontade própria. O seu desejo vai ser para cumprir a vontade do teu marido. A vontade do teu marido é que você não coma essa fruta, você não vai comer. Você não tem vontade própria. Porque quando eu te dei vontade própria, você fez bobeira com ela. Quando eu te dei voz de expressão no mesmo nível de Adão, você fez bobeira com ela. Você deu conselho errado para ele. E então, Deus tinha falado isso. Sim, é verdade. Deus lançou isso sobre a terra. Começou o machismo, né? Realmente. E foi Deus que instituiu como castigo para a mulher. Mas, ao mesmo tempo, Deus disse, nesse mesmo dia, Deus disse, mas há uma esperança para você, mulher. Por você, o pecado entrou no mundo, porque Satanás te usou. Mas eu te prometo, mulher, que eu também vou te usar. Satanás te usou para te fazer colocar dentro do mundo o pecado. Mas eu vou te usar para fazer você colocar dentro do mundo a redenção. Uau, tô até arrepiada agora falando isso. Fiquei até emocionada, mas Imagina, gente. Uau. Deus deu esse castigo para ela, mas ao mesmo tempo Deus falou, mas há uma esperança para você. Deus sempre faz isso, né? Deus, ele até castiga, igual quando ele manda o povo para a Babilônia, tudo. Ele até dá um castigo, ele até disciplina, mas ao mesmo tempo ele fala, há uma esperança para você. Eu tô te castigando agora, mas se você entender isso, se você se mudar, se você se corrigir, se você mudar sua atitude e parar de errar, há uma esperança para você. E foi isso que ele falou para a mulher. Que incrível, né? E ele disse isso ao mesmo tempo que ele deu aquela lapada, né? Falando que agora ia ter um machismo no mundo, que ela não seria mais ouvida pelo homem, né? Que ela não teria mais desejo próprio, ela cumpriria o que o marido dela quisesse, né? Ainda que não fosse a vontade dela. Mas ao mesmo tempo ele falou para ela, mas mulher,
eu te deixo uma esperança. Eu te deixo uma promessa. Ainda há esperança para você. Você não está perdida. Tudo isso que eu disse, ó, uma hora vai parar. Todos esses castigos que eu te dei, uma hora vai cessar. Uma hora vai parar isso. Uma hora você vai ser ouvida. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Deus quis dizer isso. Uma hora você, mulher, vai ser ouvida. Uma hora, mulher, você vai ter vontade própria. Você já não vai viver mais pelo desejo do seu marido que não seja o seu. Você não vai viver mais sem ser ouvida. Não, sua voz vai ser ouvida. Sua voz vai ser importante. É isso que Deus estava dizendo. Ainda há esperança para você, mulher. E Satanás te usou. Satanás te usou para fazer o pecado entrar no mundo. Mas eu vou te usar para fazer a redenção entrar no mundo. Através de você, mulher, Jesus vai virar ao mundo. E Deus disse isso no mesmo dia que ele lançou o castigo sobre Eva e sobre as mulheres. Uau, né, gente? E eu te digo, gente, esse Deus não nos ama. É um Deus justo, ele castiga, mas ele mostrou esperança, né? Uau! Então agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as mulheres. Eu fiz várias anotações aqui, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as minhas anotações que eu fiz. Tem muita gente que fica falando, né, que Paulo, né, principalmente sobre as cartas ali de Paulo, né, até Pedro disse isso uma vez. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma passagem que Pedro diz. Pedro fala assim, olha, Paulo, ele é muito estudado. Paulo não é igual eu, um pescador, não é igual eu que não tem instrução e escreve bruto, né, um homem, não. Paulo foi estudado, Paulo estudou com os melhores professores. Paulo sabe várias línguas. Paulo escreve difícil. Pedro fala isso. Paulo escreve difícil. Aí as pessoas leem as coisas. Gente, Pedro disse isso, tá? Não sou eu não, Pedro disse isso. Aí Paulo escreve as coisas, escreve difícil. Uma geração na qual a mulher se sente empoderada, é difícil aceitar essa submissão, porque Deus nos deixou a esperança, mas o inferno quer roubar isso de nós. Sim, escreveram no Instagram, é verdade. Então, gente, Paulo, né? Eu perdi aqui onde eu estava. Deixa eu lembrar, voltar para Paulo. Então imagina, aí Pedro disse isso. Pedro falou assim, olha, Paulo escreve difícil, porque ele é muito estudado. Então, as palavras de Paulo são difíceis, né? Ele escreve muito bem, são rebuscadas, né? Então, as pessoas leem as coisas que Paulo escreve e não entendem, e saem distorcendo o que ele disse. Pedro disse isso, gente. Está escrito lá na Bíblia. Pedro disse isso. Cuidado com essas pessoas. As pessoas não entendem o que Paulo falava, porque ele falava difícil, e as pessoas vão distorcem tudo o que ele dizia. E é verdade. Vamos entender por que é verdade? Muita gente fica falando, né? Ai, Paulo era machista, né? Ai, Paulo brigava porque mulher não tinha que falar, a mulher tinha que ficar quieta, né? Vamos entender isso? Tá? Primeira coisa, Paulo não era machista. Por que Paulo não era machista? Gente, existem várias mulheres que trabalharam com Paulo. E a Bíblia dá prova disso. Paulo, inclusive, escreve as cartas para elas continuarem trabalhando, continuarem evangelizando. Ele fala isso nas cartas para mulheres. Então, ele trabalhava com mulheres. Mulheres que ajudavam ele na evangelização. Ele trabalhava com evangelização. Paulo fazia isso. Então, mulheres trabalhavam com ele. Ele não era machista, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, né? Ele andava sempre com mulheres, né? Viajava com mulheres. Paulo também para evangelizar, para fazer trabalhos. Ele trabalhava com mulheres, tá? Outra coisa que é importante a gente falar. Existe um momento ali que Paulo diz, né? Em 1 Coríntios, Paulo fala assim, as mulheres que se cubram quando elas forem profetizar, né? Ou seja, gente, fala sério. Paulo tá falando que a mulher vai profetizar na cozinha da sua casa sozinha? Se for para profetizar dentro da cozinha da tua casa, sozinha, você não precisa se cobrir. Se for para profetizar na cozinha da tua casa com outras mulheres, você não precisa se cobrir. Nessa época, a mulher se cobria quando? Quando ela entrava em contato com homens. Quando ela ia para a rua.
a mulher se cobria. Dentro de casa ela não se cobria. Então, quando Paulo diz isso, mulher, saia e vá profetizar, mas se cubra. Ele fala isso. Ele fala, mulher, se cubra e vão profetizar. Ele está dizendo para ela ir profetizar onde, gente? É na cozinha dela? Não. É nas reuniões da igreja. Ele está falando para a mulher ir falar lá fora, na rua. Aí você vem me dizer que esse homem é machista? Não é machista, gente. Esse homem não é machista. Aí o pessoal vai falar, mas ele vai e fala que é para a mulher ficar quieta na igreja. Gente, ali era outra questão. Não vou nem falar hoje sobre o que era, mas não era essa questão, era outra questão. Porque o próprio Paulo disse, não há mais diferença entre mulheres e homens. Não há diferença entre gentios e judeus. Ele mesmo disse que não havia diferença. E ele ia fazer diferença? Se ele falou que para Deus não há diferença, se ele falou que para Jesus não há diferença, ele ia fazer diferença entre homens e mulheres? Não ia. Então não é isso, não é assim que funciona, tá? Isso é muito importante da gente entender, né? Mas é que eu não tô falando, é bom eu falar isso agora, ainda mais que a moça escreveu no Instagram, eu não tô falando que a mulher é melhor que o homem, tá? Eu não tô querendo aqui falar, né, que ninguém é melhor que ninguém. Não, eu tô querendo dizer que a mulher tem o mesmo valor do homem. Não se diminua. Eu não tô falando pra você ser empoderada, igual hoje eles acham que é um empoderamento. Feminismo, sei lá como é que se chama isso, né? Não é isso que eu tô falando. Tanto que eu comecei a aula de hoje falando sobre a submissão. Que o homem tem uma responsabilidade maior que a mulher. Então, não é isso que eu tô falando. Não tô falando pra gente sair daqui e se achar melhor que o homem, não. Mas eu tô dizendo que a gente não é pior que o homem. E eu não estou falando de força. Porque realmente o homem é mais forte do que a mulher. Né? Uma vez eu vi o que é justiça, né? Tinha uma coisa assim, escrito o que é justiça, o que é igualdade, alguma coisa assim. E tinha lá, por exemplo, 3 caixas. E tinha uma criança e um senhor alto. E não, eram 4 caixas. E tinha uma criancinha e um senhor bem alto. E tava assim, o que é igualdade? Aí pegou 2 caixas e pôs para um e 2 caixas e pôs para outro. E tinha um muro. E as 2 caixas para o homem deixavam o homem ver o outro lado do muro, mas até sem a caixa ele conseguia ver. E a criança não conseguia ver o que havia do outro lado do muro só com 2 caixas. Aí estava escrito assim: isso não é igualdade, isso não é justiça. Justiça e igualdade significa dar as 4 caixas para a criança. O homem conseguiu olhar além do muro sem precisar de nenhuma caixa. A criança precisava de 4 caixas. Então há um olhar diferente, compreendendo a necessidade de cada um, mas sendo justo, né? E é essa questão que eu tô falando aqui hoje. Não é a questão que hoje se fala que é o mesmo direito para a mulher e para os homens. Não, não é isso. Né? Até porque há diferenças. E essa é a questão, ter esse olhar de observar essas diferenças, né? O homem é mais forte do que a mulher. Realmente é. O homem é mais forte do que a mulher. Não é essa a questão, né? Mas a questão é o valor. Houve-se um tempo na história em que achava que o homem tinha mais valor do que a mulher. Então, as pessoas lamentavam quando nasciam mulheres. E nós não temos menos valor. Nós temos o mesmo valor, nem mais, nem menos. Para Deus, nós temos o mesmo valor que um homem tem. É isso que Paulo diz. Para Deus não existe diferença entre homem e mulher. Para Deus não existe diferença entre gentil e judeu. Somos todos iguais. Temos o mesmo valor. É nesse nível, né? O que mais que eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho antes de começar a aula de hoje? De Paulo. Tem uma passagem também muito interessante que Paulo fala, né? Que Jesus nasceu de uma mulher. Ele enfatiza muito isso, né? Por que Paulo enfatiza isso, que Jesus nasceu de uma mulher, se todo mundo nasce de mulher, né? Quem é que não vai nascer de mulher? Todo mundo nasce de uma mulher. Paulo estava querendo comprovar ali que se cumpriu realmente o que se diz em Gênesis, né? Que havia uma esperança para a mulher. Que uma hora aquele castigo ia acabar. Lembra?
o castigo que eu falei no início da aula, que realmente havia uma sujeição, que Deus havia colocado essa sujeição, acabou. Acabou em Jesus. Agora, em Jesus, nós temos voz. Nós somos ouvidas. Antes não era. Realmente, até Jesus não. Porque a palavra dada lá no Jardim do Éden ainda ecoava. Até que Jesus viesse. Mas Jesus veio. Então veio a esperança que Deus havia falado que existia para a mulher. E a única forma da mulher sair dessa maldição que havia sido lançada sobre ela lá no Jardim do Éden, na qual ela não é escutada, né, não é respeitada, que ela não tem vontade própria, o desejo dela é fazer o desejo do outro, ainda que não seja o dela, ainda que ela fique triste com aquilo. A única forma dela ser liberta disso é em Jesus. Porque em Jesus se cumpriu aquela promessa de Gênesis, de que havia uma esperança para a mulher. Peraí, gente. Peraí só um instante que meu celular tá doido, ele tá mexendo sozinho. Voltou. Nossa, esse celular tá doido. Ele fica mexendo sozinho. Pronto, voltou. Então, gente, aí aqui, né, o que mais? Uma coisa muito importante. Jesus fez tanta questão, mas tanta questão de mostrar que nele mudava essa condição da mulher, que você vê o quanto que a mulher foi importante nas missões de Jesus. Gente, o quanto que a mulher foi valorizada com Jesus. Para você ter uma ideia de como Jesus estava mostrando que a esperança chegou. A esperança para a mulher chegou. A mulher samaritana, quando ela chega ali no poço, e ela fala com Jesus. Jesus fez dessa mulher uma discípula. Essa mulher voltou para a cidade, contou quem era Jesus e trouxe para Jesus uma cidade inteira. Enquanto os discípulos voltavam com comida, ela voltava com almas. E Jesus incumbiu a isso uma mulher samaritana. Uau! Outra coisa importante aqui é isso no Antigo Testamento, ali no livro de Juízes. No livro de Juízes tem um momento ali que tem o filho de Gideão que fica doido ali, mata os irmãos, lembra? 70 irmãos que ele mata. E ele ficou doido ali, se fez rei sozinho, né? Lembra? E lembra que Deus vai e levanta uma pessoa, né, pra matar ele, né? E fala, ó, você vai lá matar ele, né? Tem que ir lá matar ele. Se eu não me engano, usou até a profeta Débora, a juíza Débora, né? E fala pra matar lá ele. E então, lembra que, na verdade, quem matou Císera, né? Esse homem, ele ficou com medo, não queria, né? Não queria ir sozinho, queria ir com a Débora. Aí, então, Deus falou, agora porque você não quer ir, porque você tá com medo, quem vai matar ele vai ser uma mulher. E lembra que uma mulher que matou Císera, lembra? E também esse rei doido aí, que se intitulou rei sozinho, né? O filho de Gideão, ele lembra que ele queimou uma cidade, ele foi lá no lugar, queimou a cidade, ele ia lá na outra, chegou perto da torre e a mulher lá de cima jogou uma roda de moer na cabeça dele, de moinho na cabeça dele, e ele morreu, né? A cabeça dele abriu, aí ele falou pro servo dele, me mata pra não dizerem que eu morri por uma mulher, né? Lembra disso? Gente, foram duas mulheres fizeram isso. E assim, tudo bem que o contexto do que estava escrito, né, ali era para humilhar esses homens, né? Era para humilhar principalmente o primeiro que ficou com medo de ir sozinho. Era para humilhar ele. Mas por que era para humilhar? É porque Deus entendia que a mulher era inferior a eles? Não. É porque eles entendiam que a mulher era inferior a ele. É que nem hoje a gente, né? Eu desprezo muito aquela pessoa. Significa que ela é inferior a mim? Não. Mas quando Deus me dá uma lição e faz ela fazer algo que eu devia ter feito, isso daí é uma lição para mim, né? Eu tô sendo humilhada por causa do meu preconceito. E era isso que Deus estava fazendo, humilhando eles por causa do preconceito deles, né? Mas não é que Deus era preconceituoso, que Deus estava considerando realmente que a mulher era inferior. Tanto é que a gente lembra que Deus levantou uma juíza, gente, Débora.
Débora era juíza e profeta de Deus. Deus não tinha problema nenhum em usar mulheres. Deus não tinha problema nenhum em falar pela boca de mulheres. Deus nunca teve esse problema. O homem é que começou com essa papagaiada, mas Deus nunca teve. Outra coisa importante, Maria Madalena. Maria Madalena foi o ser, né, que mostrou pra gente o quão baixo o ser humano pode chegar sendo usado por Satanás. Uma mulher que teve expulsado de si 7 demônios. Uau! E ela virou uma das maiores discípulas de Jesus. Essa mulher andava agarrada com Jesus. Onde Jesus estava, ela ia. Ela, ó, eu posso dizer, pelo que a Bíblia mostra, ela foi uma das maiores discípulas de Jesus, gente. Jesus tirou dela a maior vergonha, que foi o que Satanás fez na vida dela, de ela ter 7 demônios. E Deus colocou ela num lugar de honra. E alguém vem dizer que Deus não nos ama? Aí a pessoa vem lamentar ter nascido mulher? Não. Não, gente. Sabe? Sabe qual foi a primeira palavra de Jesus quando ele ressuscitou? Mulher. A primeira palavra de Jesus quando ele ressuscitou foi mulher. E ele falou com uma mulher. Tá bom? Que depois ele falou, por que choras, né? Mulher, por que chora? Mas foi com uma mulher. Foi a primeira palavra que ele falou. Uau! Aí então, né? Ela ainda foi usada como a primeira mensageira da ressurreição, a primeira apóstola da ressurreição. Ela foi usada. Porque ainda Jesus falou, vai lá e fala para os outros que eu ressuscitei. Lembra? Ela foi a primeira mensageira da ressurreição. Ela foi a primeira mensageira, a primeira apóstola. E ela foi falar e os outros não acreditaram, não. Mas ela foi a primeira. Aí agora, para finalizar aqui, a gente começar a aula de hoje, né? Em Joel 2, Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim, eu derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Deus não faz diferença entre homem e mulher. O Espírito Santo não faz diferença entre homem e mulher. O mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, estava em Maria. O mesmo Espírito Santo. Houve um tempo na história, como eu disse, que se lamentava quando nascia uma mulher. Houve um tempo na história onde os homens oravam e agradeciam por ter nascido homens. Mas eu digo, Deus usou uma mulher para a redenção entrar neste mundo. Satanás usou, mas Deus também usou. E foi através dela que a redenção entrou no mundo. Uau! É isso, né, gente? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não, então é isso. A parte da mulher eu já falei, gente, pra gente ter orgulho de ser mulher, tá? Pra gente entender que a gente tem valor diante de Deus. Porque existem mulheres que não entendem a Bíblia e odeiam a Deus por não entenderem a Bíblia. Não entendem o que Deus fez na vida delas. Gente, Deus nos valorizou. Realmente houve um castigo? Houve. Foi dado por Deus? Foi, ali no Jardim do Éden. Mas ao mesmo tempo Deus falou, há uma esperança para vocês, mulheres. Um dia a redenção virá de vocês. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por vocês, a redenção também virá para o mundo por meio de vocês. Uau! E eu quero dizer agora que esse capítulo 31, a gente já vai começar no capítulo 31, que é o último capítulo do livro de Provérbios,
E eu quero dizer que esse capítulo 31, ele não fala só sobre mulheres. Ele também fala sobre homens. E eu vou explicar por quê. Vocês vão entender. No livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, Salomão usa uma linguagem poética para falar sobre a sabedoria e também para falar sobre a loucura. Ele usa como figura de linguagem para a sabedoria e para a loucura uma mulher. Lembra? Quando a gente está no início do livro de Provérbios, ele fala que a sabedoria é uma mulher e que a loucura é outra mulher. E ele fica falando isso, gente, do capítulo 1 até o capítulo 9. Ele fica falando que a sabedoria é uma mulher bem vestida, comportada, que sabe quando falar. E ao mesmo tempo ele fala que a loucura é uma mulher afoita que sai gritando. Lembra? Ele usa a figura de uma mulher para falar sobre a sabedoria e para falar sobre a loucura. E agora, no capítulo 31, eu entendo que essa mulher que está aqui nesse capítulo representa a sabedoria também. Isso daqui não é um conselho só para mulher. Não é só como uma mulher deve ser. Porque um homem também tem que ser assim. Um homem, para ser um bom marido, também precisa ser isso daqui que esse capítulo diz. Então, eu entendo que agora é mais uma figura de linguagem. Assim como ele começou o livro de Provérbios falando que a sabedoria era uma mulher, ele termina o livro de Provérbios falando que a sabedoria é uma mulher. Como ele começou o livro de Provérbios falando para a gente chegar na sabedoria e ter intimidade com ela, chamar ela de irmã, né? Ou como ele fala de mulher, né? Chamar ela de irmã, ter um relacionamento com ela, né? Convidar ela para nossa casa. Ele termina o livro de Provérbios, né? A gente lembra que o capítulo 31, na verdade, não foi Salomão que escreveu, né? Eu vou falar sobre isso também. Mas o que quer dizer, né? Que a gente se case com a sabedoria. Porque se a gente se casar com a sabedoria, se a gente resolver trazer a sabedoria para dentro da nossa casa, se a gente decidir casar com a sabedoria, nós seremos uma mulher, uma esposa melhor, um esposo melhor. Então, que a gente venha, né, a ter sabedoria. Então, esse capítulo 31 é tanto para homens como para mulheres. A mulher aqui representa a sabedoria, no meu ponto de vista. Assim como foi do capítulo 1 até o capítulo 9. Então, agora, esse conselho do capítulo 31 é para todos. Não é só para homem, para casar com mulher. Não, é para todos. Né? Para todos. Para mulheres e para homens, tá bom? Então, amém. Vamos começar agora? Amém. Glória a Deus. Ai, nem acredito. Último capítulo desse livro. Versículo 1 diz assim: são estes os conselhos e ensinamentos que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Quem é rei Lemuel? Lembra que na aula de ontem eu falei sobre isso, né? É na aula de ontem? Não, na aula de sexta, né? Hoje é segunda. Hoje é segunda. Na Bíblia, não diz que Lemuel e Agur, né, de sexta-feira, são Salomão. Não diz isso, né? Eu até expliquei na aula de sexta-feira sobre isso. Na tradição judaica, eles tentam colocar o livro inteiro de Provérbios como autoria de Salomão. Então, eles falam que Agur era um nome dado a Salomão também e que Lemuel também era um nome dado a Salomão também, tá? Mas, gente, não há provas disso, não tem lógica disso pelo posicionamento do livro. Como eu disse, a gente lembra que a partir do capítulo 25 começa-se a falar sobre conselhos que vieram de Salomão, né, de boca a boca, mas que eles foram transcritos somente no reinado de Ezequias, ou seja, muito à frente do reinado de Salomão. Já passou muito tempo do reinado de Salomão. Já era um outro rei, já era a divisão do reino, né? Então, realmente, eu acredito que esses 2 últimos capítulos não são Salomão. Eu acho que são outras pessoas, outros sábios, né? E deixaram conselhos que realmente fecha esse livro de uma forma extraordinária, né? Finaliza o livro realmente nos convidando a ter a sabedoria sempre conosco, né? A envelhecer com ela, morrer com ela, casar com ela, né? Ficar com ela, é isso. Não largar a mão da sabedoria, é isso que nos ensina. Então, aqui diz que são conselhos, gente, de uma mãe. Quem foi esse rei Lemuel? Eu não sei. Na história, a gente não consegue ver esse rei Lemuel reinando lá em Israel. Eu não sei quem foi esse rei. Foi como eu disse, né? Uma vez, a gente não pode seguir à risca as genealogias
Eu disse até para vocês isso, há uma diferença entre a genealogia, por exemplo, que está em Gênesis e a genealogia que está no, na, na genealogia de Jesus. Existe nome que não tá faltando, não tá no nome de Gênesis, mas tá lá na genealogia de Jesus. E era muito comum se pular nomes. Então a pessoa não foi importante na história, a pessoa não tem importância, o nome dela não é importante, pulava-se. Então pode ser que tenham pulado gerações. É possível, gente, é possível. Sei lá quantos nomes não foram importantes e foram pulados, né? Então é plenamente possível. E assim também pode ter acontecido com relação a reis. Não sei, né? Pode ser que algum rei tenha sido pulado, né? Acho difícil porque faz tanta questão de falar como foi cada reinado, né? Então talvez não tenha sido pulado, sei lá. Você vê que é tão. A gente está entrando agora em Reis, né? A gente já está no capítulo 11, amanhã a gente vai voltar para o capítulo 11. Então você começa a observar que tem muita descrição, né? Eles descrevem muito como foram os reinados, né? Tanto do reino de Judá como do reino de Israel, né? Quanto do tempo ali que havia a união dos reinos, né? Mas não sei, ou era um rei de uma outra nação e era um sábio e foi colocado aqui, ou era um rei que não foi colocado na história, tá? Mas o nome é Lemuel e eu acredito realmente que não foi Salomão, tá? No versículo 2, a mãe começa a falar com o filho. A mãe diz assim: que te aconteceu, meu filho? O que te sucedeu, ó filho do meu ventre? O que aconteceu contigo, ó filho das minhas promessas, ó filho dos meus votos? Então, no versículo 3, ela começa a aconselhar o filho dela. E ela diz assim: não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres e com homens, né? A gente lembra que esse capítulo 31 é tanto para mulheres como para homens. Então, mulheres, não gastem toda a sua energia, não gastem todo o seu dinheiro com homens. Homens, não gastem todo o seu dinheiro, não gastem toda a sua energia com mulheres. Pois até mesmo os reis são destruídos desta forma. Você vai ser destruído também. E é verdade, né? Às vezes a gente vê, existem pessoas, né, que eu conheço pessoas assim, a energia da vida deles, eles ficam gastando com mulheres. Eu conheço uma pessoa que é assim. E, gente, ele podia viver tão bem. É um homem assim que ele tem dom. Deus deu para ele um dom que ele aprende tudo muito fácil. Gente, tudo que ele pegar, ele aprende fácil. Ele podia ter uma empresa, ganhar tão bem. Ele aprende a fazer as coisas de uma forma extraordinária. Ele podia ter tanto dinheiro, ele podia ter, sei lá, uma vida estabilizada, mas ele vive correndo atrás de mulheres. Vive. O foco dele, a vida dele, a energia dele é isso, mulheres. E ele vive sem nada. Porque a energia que ele tem, ao invés dele trabalhar, ao invés dele lutar para ter uma vida melhor, ao invés dele lutar para conquistar, para ter propriedade, para fazer alguma coisa para ele, ele fica gastando a energia que ele tem só com mulheres, né? Não que você não deva gastar sua energia com seu cônjuge, né? Eu vou guardar um tempo pro meu marido, eu vou ter um tempo com minha esposa, é legal. Mas não gaste toda a sua energia. Não dê todo o seu tempo. Você tem que investir também em outras coisas. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter planos, você tem que fazer outras coisas. Não fique só aquela coisa, né? Vamos viver do que? De amor. Não existe isso, viver de amor, né? É isso que ele tá dizendo aqui. Ela tá dizendo aqui, a mãe, né? Não gaste todo o seu tempo, não gaste toda a sua energia. Porque vai sugar a tua energia e você vai acabar destruído, você vai acabar sem nada. E também não gaste todo o seu dinheiro. Tem gente que gasta todo o dinheiro que tem. Todo o dinheiro que tem, gasta. Com mulher, com homem, gasta tudo, depois está na miséria. E a pessoa largou, né? A pessoa larga, vai embora e ficou na miséria. O outro fica na miséria. Não faça isso. Que conselho sábio, né? Não gaste toda a sua energia e nem todo o seu dinheiro com homem, com mulheres. Quer dar presente? Dê presente para seu esposo, para sua mulher. Sim, legal. Mas não vá dar presente ao ponto de você ficar pobre. Eu não vou dar um presente para o meu marido ao ponto da gente não ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Não faça isso. Seja sábio, né?
Versículo 4 e 5, ela diz: Escute, Lemuel, os reis e príncipes não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas, pois quando bebem, se esquecem do que é certo e praticam injustiças, pervertendo o direito de todos os aflitos. Todo mundo que tem alguma autoridade, gente, e aqui não é autoridade só lá fora não, é autoridade dentro da tua casa também, não beba. Porque se você beber, você vai acabar oprimindo alguém. Você vai fazer alguém sofrer. Não beba, não use drogas, não faça isso. Porque você vai sair de si, vai perder o controle e você vai magoar alguém. Não faça isso. Piorou aqueles que têm uma autoridade grande, né? Autoridade sobre muitas pessoas. Por exemplo, um presidente da república, né? O rei de uma nação inteira. Esse rei vai fazer uma nação inteira sofrer. Esse presidente vai fazer uma nação inteira sofrer. Por causa da bebedeira dele. Porque a bebedeira tira a nossa capacidade de juízo. Tira a capacidade de eu entender o que é certo e o que é errado. E eu vou começar a julgar erradas coisas. Eu vou começar a perverter o direito das pessoas. E eu vou começar a deixar as pessoas mais aflitas ainda. E assim é dentro da tua casa também. O marido que chega em casa bêbado. Aí tá a mulher em casa com 5 filhos. E ele vai chegar em casa e vai perverter o direito daquela casa. A mulher vai ouvir o que ela não merecia ouvir. Os filhos vão presenciar o que não deveriam presenciar. Vão ouvir o que não deveriam ouvir. Vão viver o que não deveriam viver. E vão sofrer. Então, se você tem alguma autoridade, em qualquer lugar que seja, pode ser na tua humilde residência, só você e sua mulher, só você e seu esposo, não beba. Não beba, porque a bebedeira, né, tira o seu discernimento e você vai fazer alguém sofrer. Não faça isso. Você vai acabar tornando a pessoa mais aflita do que ela já é e você vai fazer algo injusto, porque a bebedeira não é justa. Ela vai fazer você fazer algo injusto. Você vai passar vergonha, né? Salomão vem falando muito já isso, né? Vinha falando já muito isso pra gente. E agora um outro autor, né? Mas mesmo assim, vem falando muito sobre isso. Não beba. No versículo 6 e 7, uau! Que mãe sábia, né? No versículo 6 e 7, a mãe diz assim para ele: Pelo contrário, meu filho, você não precisa beber. Deixa a bebida para quem precisa. E ela fala: quem é que precisa de bebida? Ela fala: quem precisa de bebida alcoólica é os que estão morrendo. Durante um tempo na história, né, a paz, Lucileia, durante um tempo na história, realmente acontecia isso, tá? Gente, não é igual hoje. Hoje a gente tem morfina, né? Hoje tem alguns medicamentos que você toma. Por exemplo, quem tá com câncer terminal, certo? A pessoa tá com câncer terminal, ela sente muitas dores. Hoje existem vários remédios na medicina que você toma que dá uma anestesiada na dor, né? Não diminui totalmente, mas dá uma anestesiada na dor. Nessa época não tinha isso. Então, o que as pessoas faziam para parar a dor delas? As pessoas estavam morrendo, estavam com uma doença ali já de morte, né? Elas bebiam. O vinho anestesiava a dor delas, tá? E é isso que essa mãe tá falando. Deixa a bebida alcoólica para quem tá morrendo, porque eles precisam de anestesia. Eles precisam realmente beber para não ter noção do que tá acontecendo. Eles precisam sair da realidade deles. Você não. Só bebe bebida alcoólica quem precisa fugir da sua realidade. Você não precisa, meu filho, não beba. É isso que ela está dizendo, não beba. E quem precisa, também ela diz aqui, quem precisa de bebida alcoólica são os amargurados de espírito. São os que estão infelizes com a sua vida. Por quê? Porque a bebida alcoólica é uma fuga da realidade. Se eu preciso fugir da minha realidade, é porque o meu espírito está amargurado. Eu não estou feliz com minha vida. Então, por isso que eu preciso fugir dela. Então, eu vou beber. Vou beber ao ponto de eu não lembrar mais dos meus problemas, né? Então, eu bebo. E é isso que ela está dizendo aqui. Não beba, meu filho. Você não precisa disso. Você não precisa fugir da tua realidade. Você não precisa fugir da tua vida. É engraçado, né? Quando eu vou pra alguma festa, né? Eu sou muito brincalhona nas festas, né? Aí, quando eu chego nas festas, eu dou risada, brinco. Meu esposo também é assim. Gente, a gente não põe um álcool na boca. Só toma suco. Eu e meu esposo. E a gente é de dar risada, de fazer palhaçada. A gente é muito engraçado. E eu aprendi a me divertir
de cara limpa. Você pode ser feliz, você pode se divertir, você pode ter um dia legal de cara limpa, você não precisa beber. Tem gente que acha que para o negócio ser bom, para você se divertir, para ser legal, você tem que beber. Ah, se eu não beber, não é legal. Ah, se eu não beber, eu não me diverti, né? Não, você consegue curtir, dar risada, festejar sem beber. Eu lembro o casamento da minha cunhada. Nossa, gente, eu me diverti tanto, foi mó legal. Não pus um pingo de álcool na minha boca. Não pus um pingo, mas nossa, como eu me diverti. Dei tanta risada, dancei, nossa, eu me diverti pra caramba. Sem pôr um pingo de bebida na minha boca. Mesma coisa meu esposo, né? E infelizmente tem pessoas que pensam assim, né? Ah, hoje eu vou beber, não sei o quê, né? Mas não faça isso. Quem precisa beber é aquele que precisa esquecer da sua realidade. Não faça isso. Então, aqui no versículo 8 e 9, ela diz... Deixa eu ver, eu acho que eu pulei aqui um pedaço, né? Aqui. Ela diz no versículo 6 e 7, né? Deixa as bebidas alcoólicas, meu filho, para os que estão morrendo, né? Para aqueles que estão morrendo, para os que estão amargurados de espírito, porque eles sim precisam beber para que eles esqueçam que eles são pobres e para que eles esqueçam que eles são infelizes. Então, por isso que eles precisam beber. Deixa a bebida para eles, para quem precisa. Versículo 8 e 9, ela diz assim... Então, a Duda tá falando que tem gente que fala que não tem nada a ver beber socialmente, né? A gente viu até aqui, né? No livro de Provérbios, na própria Bíblia, né? Realmente, eu até falei isso em uma aula, Jesus bebia, né? Jesus bebia vinho. Jesus bebia. E tanto que Jesus fala, eu não sei o que vocês querem. Vocês reclamam de João Batista, que não bebe, que come gafanhoto, que não faz nada da vida, que só fica ali, né, na coisa. Vocês reclamam dele, aí vem um que bebe, que dança, que se diverte, é do povão. Vocês reclamam também? Não sei o que vocês querem. Jesus fala isso. Ele bebia. Jesus bebia, né? Até no livro de Provérbios fala, né? Para você não deixar que aquela bebida te domine, né? Então, existe essa questão, né? Até onde a bebida me domina? E é isso que essa mãe tá orientando aqui o pai. Porque tem muita gente que fala, eu bebo socialmente. Tá, mas até que ponto você perdeu 100% do seu domínio? Essa é a questão. A Bíblia diz que a gente até pode beber, mas a gente não pode perder o nosso domínio. Então, até que ponto eu sei que eu tô... A paz, Frank, amém. Até que ponto eu sei que eu estou no meu domínio? E é isso que o livro de Provérbios fala. Então, evite. Eu não sei até onde vai o meu limite. Eu não sei até onde vai o meu domínio. Então, eu não vou beber. Eu vou pagar para ver para quê, né? Não vou pagar para ver. E é isso que o livro de Provérbios fala. Então, não faça. Então não faça. Porque se você já começou a ver um pouquinho zonzo, já não tá ouvindo direito, tá meio longe, já não tá normal. Não fique continuando, porque uma hora aquilo vai te dominar, né? E não é legal. Uma pessoa que é dominada pelo vício é um maldito, né? Não faça isso. Isso não é bom, é abominável, né? E é isso que o livro de Provérbios vem falando. E piorou aquela pessoa que tem uma autoridade. Se perdeu, imagina, a pessoa tem alguma autoridade, é um pai de família, vai chegar em casa, tá a mulher com seus filhos, a mulher toda amorosa, ele chega em casa, mesmo que tenha bebido pouco, ao ponto de vista dele, no ponto de vista dele ele bebeu pouco, mas tá alterado. Aí a mulher fala alguma coisa que ele já não responderia daquela forma se não tivesse bebido. Então, pra quê, né? Eu conheço pessoas, né? Tem uma pessoa que eu conheço que esses dias, né? Eu fui na casa dele, faz uns meses aí, eu fui na casa dele. Aí ele falou pra mim, eu falei assim, todo dia eu bebo aí umas 7 garrafinhas de boa, de cerveja. Aí eu falei assim, nossa, tem que parar, porque isso daí altera, né, o discernimento. Aí ele falou pra mim, altera nada, eu fico de boa, eu fico normal. Gente, claro que altera. Aí a mulher dele olhou pra mim e fez assim, altera. Eu falei, lógico que altera. É que a pessoa que tá alterada nunca acha que tá alterada.
É sempre assim. A pessoa que tá alterada, eu nunca acho que tá alterada. Se você chegar numa pessoa que tem um vício de droga, alguma coisa, ele nunca vai dizer que tá. Ele vai dizer que tem pleno domínio daquilo. E é sempre assim. Mas não tem. Então, o livro de Provérbios nos orienta a nem começar. Então, nem comece. Pra que você vai começar? Não beba nada. Né? Não beba. Não faça isso. Então, aqui no versículo 8 e 9, a mãe de Lemuel diz assim para ele: abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Em vez de ficar bebendo e perder seu juízo, em vez de ficar bebendo e fazer as coisas erradas, faça o que é certo. Em vez de beber e sair oprimindo quem precisa de ajuda, ajude. Então, use a sua boca, né? Em vez de ficar bebendo, usar a boca para beber, use a tua boca para falar. Use a tua boca para falar a favor dos necessitados. Use a tua boca para defender os pobres. Use a sua boca para julgar corretamente, em vez de fazer injustiça. Mas que a sua boca seja uma transmissão de justiça e não de injustiça, né? Que na sua boca saiam apenas palavras de justiça. Então, no versículo 10, começa a orientação dela sobre o cônjuge ideal. Qual é o cônjuge ideal? Qual é o cônjuge que eu devo buscar para casar? Quem é a pessoa que eu devo buscar para casar? Isso daqui, como eu disse no início da aula de hoje, não é só para homem, não é só para mulher virtuosa, é para homem também, tá? O que significa essa palavra virtuosa no hebraico? Essa palavra virtuosa no hebraico, ela é encontrada ali em Gideão. Ela significa guerreiro, forte, né? Significa isso, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher honrada, uma mulher digna, né? É nesse sentido. E um homem também a gente lembra, tá? Então é válido tanto para homem como para mulher. Então no versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então, homem virtuoso, quem o achará, né? O seu valor excede ao de rubis. Esse homem de valor, essa mulher de valor, que é guerreira, que é guerreiro, que é forte, digno, sincero, trabalhador. Quando você encontra essa pessoa, ela vale mais do que qualquer riqueza. Ela vale muito. Quando você encontrar essa pessoa, agarre ela, né? Porque vale muito. Então, no versículo 11, diz assim. Peraí que travou aqui, gente. Voltou. No versículo 11 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Tanto o homem como a mulher, lembra? Então aqui está dizendo, quando você casa com uma pessoa assim, você não tem preocupação de ficar pobre, porque você não teme o que essa pessoa faz. Existem pessoas na sua vida que se coloca que a gente tem até medo, né? E, sei lá, eu não dividiria a conta com a pessoa, sabe? Eu não dividiria a conta do banco e deixaria lá o dinheiro para nós dois juntos administrarmos. Não faria isso. Né? Tem gente que, sei lá, tem uma coisa assim, né, que não dividiria nada com o outro. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Isso é um sinal muito claro que você está com a pessoa errada. Porque a pessoa certa, você não tem medo dele te levar à falência. Você não tem medo dele roubar nada de você. É tudo muito às claras. Você divide conta com ele, não tem problema não. Divide a conta do banco, sabe? Abrir uma conta conjunta? Abre conta conjunta. Você sai para trabalhar e você não fica com medo dele fazer alguma falcatrua dentro da tua casa e você voltar e não ter mais nada. Ele ter vendido as coisas, né? Eu conheço uma pessoa que ele tava com uma mulher e eles diziam que iam se casar. E abriram uma conta conjunta. Começaram a juntar dinheiro. Na verdade, era ele que juntava dinheiro, ela não juntava, não. E a conta era conjunta. Gente, ela rapou todo o dinheiro e foi ficar com outro homem. Vocês acreditam? E ele ia lá, tinha conta conjunta com ela, tudo. Mas é isso que tá falando aqui. Escolha um homem virtuoso. Escolha uma mulher virtuosa. Se você escolher um homem, uma mulher assim, como ela vai dizer aqui,
ele não vai fazer isso com você. Ele não vai pegar todo o seu dinheiro e vai embora. Ele não vai fazer isso, não. Tem tanta gente que faz isso, né? Mas esse não vai, não. Você vai poder trabalhar tranquilo, você vai poder estar onde você estiver tranquilo, sem esse medo de você voltar e estar pobre. De você voltar e ter roubado algo, né? Nossa, é difícil, né? Versículo 12 diz assim: em todos os dias da sua vida, ele só lhe fará bem. E nunca o mal. Uau! Esse homem virtuoso, essa mulher virtuosa, quando você encontrar ele, agarre-o, porque em toda a sua vida, ele nunca vai te fazer mal. Pelo contrário, só vai te fazer bem. E ela vai dizendo aqui os detalhes de como é essa pessoa, tá? Pra gente encontrar, né? Eu já encontrei o meu, glória a Deus. Mas pra encontrar essa pessoa, ela começa a falar os detalhes de como que é essa pessoa, né? Pra gente confiar nessa pessoa. Então, no versículo 13 diz assim: essa pessoa, esse homem virtuoso, essa mulher virtuosa, ele tá sempre ocupado, fazendo roupas de lã e de linho. Ou seja, ele tá sempre trabalhando. Não é um ocioso. Não é uma pessoa que tá sempre na porta da escola com aqueles... Na minha época tinha isso. Ficava na porta da escola com aqueles carros com volume alto. Hoje eu vejo que eram os desocupados, né? Que ficavam fazendo isso. É isso. Não, ele tá sempre trabalhando. Ele não tá fazendo nada ocioso, né? Esse é um homem virtuoso. Essa é uma mulher virtuosa. Nunca vai estar fazendo nada ocioso. Ele vai estar sempre fazendo algo útil, tá? Não quer dizer que vai estar sempre trabalhando, mas vai estar sempre fazendo algo útil, tá? Então ele não vai estar ocioso, porque quem está ocioso sempre faz uma bobagem, né? Então não, ele não vai estar fazendo coisas vãs. Ele não vai estar fazendo coisas inúteis, coisas fúteis. Não, ele vai estar sempre ocupado com alguma coisa útil. Não necessariamente trabalhando. Às vezes ele já trabalhou, tá falando do horário de trabalho. Não é uma pessoa também que vai trabalhar 24 horas por dia, né? Não. Mas ele vai estar fazendo algo útil. Ainda que seja as férias dele do trabalho. Ele vai estar fazendo algo útil. Ele não vai estar sendo um inútil. Não. Ele vai fazer algo útil. Então é isso que está querendo dizer aqui, né? É alguém que vai sempre estar fazendo algo útil, fazendo o seu melhor. Versículo 14. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. O que significa isso? Ele não poupa esforços. Esse homem, essa mulher, não poupa esforços. Faz tudo o que é necessário. Não é um preguiçoso. Não é uma preguiçosa. Não tem preguiça de fazer o que é difícil. Ele faz, ela faz. Assim é o homem virtuoso. Assim é a mulher virtuosa. Versículo 15 diz: levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. A esposa virtuosa, o marido virtuoso, né? A mulher virtuosa, o homem virtuoso, ele é incansável. Ela é incansável. Faz sempre o que é necessário. É incansável para dar de comer aos da casa. Ela é incansável para dar o que sua família precisa. Ele é incansável para dar o que sua família precisa. Enquanto os outros descansam, né? Ele tá ali incansável, porque ele quer dar o bem para sua família. Ele quer proporcionar o melhor para sua família. O homem virtuoso e a mulher virtuosa querem o melhor para sua família. E distribuir a tarefa das servas. Tem capacidade de liderança. O homem exemplar, a mulher exemplar, não é aquele que só faz. Porque até agora, o jeito que está falando aqui, a impressão que dá é que é um empregado, que só sabe fazer, né? Ah, não, ele só sabe fazer, só sabe ir na prática, né? Fazer as coisas assim. Não, ele também sabe liderar, tá? Um homem exemplar, a paz dela, um homem exemplar, a mulher exemplar, um homem virtuoso, a mulher virtuosa, também sabem liderar. Não é só fazer, né? Não é só o braçal ali que eles sabem. Não, também sabem liderar. Aí no versículo 16 diz: ela avalia uma propriedade e a compra. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, né? O homem exemplar, a mulher exemplar, além de ser boa, né? Dentro de casa,
além de ser extraordinária com sua família, além de ser incansável para dar o que é necessário dentro da sua casa, né? Além de ser trabalhadora, ela também entende de finanças. Ela não é uma boba, ele não é um bobo que não sabe administrar bens, sabe? O homem virtuoso e a mulher virtuosa, eles aumentam os bens, ele aumenta a propriedade, ele faz bons negócios, ela faz bons negócios. Esse é o homem virtuoso, a mulher virtuosa. Eles olham e avaliam, eles não saem comprando qualquer coisa, eles avaliam aquilo antes de comprar, né? Eles não são bobos. Você chega e avalia se aquilo vale o preço ou não, e se vale o preço, você compra. Você compra e logo que você compra, você produz naquilo. Você já dá uma utilidade para aquilo. Isso é o homem virtuoso, isso é a mulher virtuosa. Tá sempre aumentando, né? Tá sempre ali pensando mais, né? Adquirindo coisas e dando sentido para aquilo que eles estão adquirindo, né? E assim são o homem virtuoso e a mulher virtuosa. Versículo 17 diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. O homem virtuoso, a mulher virtuosa, são esforçados, fortes, trabalhadores. Assim é o homem virtuoso, assim é a mulher virtuosa. Uma pessoa forte, esforçada e trabalhadora. Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga durante a noite. Ela vê que o que ela faz é bom. Ela vê que o que ela faz tá indo bem, tá dando certo. E aqui diz que a lâmpada dela não apaga durante a noite. Tá falando sobre relações sexuais. Sério. Porque a impressão que dá é que é uma pessoa que faz tudo, né? Senão a impressão que a gente vai ter é essa. Ela faz tudo pela sua família, ela faz tudo pelos seus filhos, ela aumenta o patrimônio, né? Ela dá utilidade para as coisas novas que chegam. Isso o homem também, né? Os dois. E chega à noite e só quer dormir, né? Não quer namorar com o marido. Aqui diz que não. A lâmpada dela não apaga durante a noite. E eles ainda têm tempo para namorar. Né? Então é muito importante o marido e a mulher namorarem. É muito importante mesmo, gente. E é isso que está dizendo aqui. E eles ainda têm tempo para namorar. Isso é o homem virtuoso, a mulher virtuosa. Porque senão, realmente, parece que nunca tem tempo para todo mundo, mas para o marido não namora, né? Não. E vai falar mais sobre isso. Que interessante. Que o homem virtuoso, a mulher virtuosa, apesar de fazer tudo por sua família, apesar de fazer tudo pelo seu esposo, pela sua esposa, apesar de ter a lâmpada acesa durante a noite e ainda namorarem, eles não se anulam. Porque senão a pessoa se anula, a pessoa se larga, né? Fala, meu Deus, mas como que ela vai cuidar de si mesma, né? Não, a pessoa se larga. Diz que não, que ela cuida de si mesma também, né? Que ele cuida de si mesmo também. Ele não fica largado, não. Aí no versículo 19 diz assim: estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, né? Em outra linguagem, em outra tradução, está escrito assim: ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas, né? O que quer dizer isso? Foi o que eu falei. E ela ainda tem tempo para cuidar de si mesma. E ele ainda tem tempo para cuidar de si mesmo. O homem exemplar, a mulher exemplar não se abandonam, não se anulam porque eles vão trabalhar para aumentar a propriedade ou para cuidar de casa, para cuidar dos filhos, não, né? Tem mulher que às vezes tem filho e se anula, né? Aí vive pro filho. Não, a mulher exemplar não faz isso. A mulher exemplar, ela cuida do filho, mas ela também cuida de si. Ela também se arruma, também se ajeita, também namora. É isso, namora o marido, né? Também namora o marido namora a esposa, mas namora também. E é isso que está falando aqui. Aí então no versículo 20 diz assim: ajuda os pobres e os necessitados. O que acontece? A gente acabou de ver que o homem exemplar, a mulher exemplar, eles têm habilidade com finanças. Então eles têm um olhar bom, né? E eles sabem como aumentar o patrimônio, eles investem bem e fazem aquilo render e dão fruto para aquilo tal. Só que eles também não são gananciosos ao ponto de serem avarentos.
ao ponto de só pensar em enriquecer e não ajudar os pobres. É isso que está querendo dizer aqui. Então, além disso, uau, que pessoa extraordinária, né? Além de ser muito bom assim nas finanças, além de só prosperar, de ajudar dentro de casa, de melhorar as coisas, né? De ser uma soma na tua vida, ainda é uma pessoa piedosa. Ainda é uma pessoa que se importa com o pobre. Ainda é uma pessoa que ajuda o necessitado, né? Uau, caramba. E é verdade, né, gente? Existem pessoas que se afundam por causa da companhia errada, né? Eu já vi isso. Gente que foi destruído porque escolheu a mulher errada, né? Existem, realmente, é dito isso, tem um ditado que fala isso e é verdade, né? Que ou a mulher levanta o homem ou a mulher destrói o homem, né? E isso é para homem também hoje em dia, né? Tá nesse nível. E é verdade, né? Aquela coisa que fala, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Não é bem por trás, mas é verdade, gente. Porque a mulher, ela consegue impulsionar o homem para ir para frente, para fazer dar certas coisas, né? Ou destrói, né? E a mesma coisa o homem também. Hoje em dia também é assim, né? Tem homens que destroem mulheres aí, né? Que pelo amor de Deus, né? Então é nesse sentido. No versículo 21 diz assim: quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir, né? É uma mulher, é um homem, esse virtuoso, essa virtuosa, que está preparado para adversidades. É uma pessoa que é precavida, né? Ele não é pego de surpresa por nada, ele é precavido, ela é precavida. E isso é um homem virtuoso, isso é uma mulher virtuosa, né? Ser precavido, né? Se cuidar, né? Para não ser pego de surpresa por nada de ruim, né? São eles. Versículo 22. Faz cobertas e usa roupas de linho de outros tecidos finos, né? Então é um trabalhador, uma trabalhadora, né? Que faz ainda cobertas, usa roupas de linho fino e outros tecidos finos. Versículo 23 diz: o seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Aqui está querendo dizer que um relacionamento saudável e respeitoso, né? Um casamento bom, te dá status social. Ele está falando, né? Então, assim, você ser casado com um homem de respeito, você ser casada com um homem de respeito, né? Te gera respeito também. Você ser casado com uma mulher de respeito te gera respeito também, né? Você é respeitado de tabela, né? Então, é isso. Andar com uma pessoa assim, ter uma pessoa assim na sua vida, você passa a ter o status social também, você passa a ser respeitado também, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É nesse nível, você recebe junto o status social, você é respeitado também. No versículo 24 diz que ela, né, a mulher virtuosa, ou ele, o homem virtuoso, faz roupas de linho fino e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Tá dizendo aqui que essa pessoa, ela não tem impacto só dentro de casa. Ela não tem impacto só no ambiente familiar. Ela não tem impacto somente no que diz respeito às coisas de casa, do lar, da família. Mas ela também tem um impacto social. É isso que está dizendo. É uma pessoa que ela sabe se portar socialmente. Ela sabe ir nos lugares socialmente e é respeitada, e é ouvida, né? E é buscada socialmente. É isso que está querendo dizer aqui. É uma mulher que ela é bem vista socialmente, né? Ela tem status na comunidade, né? É aquela pessoa que não te faz passar vergonha em público, entende? É ela, é ele. Não faz você passar vergonha em público. Existem pessoas, né? Eu já conheci gente assim, que, por exemplo, vai ter uma festa lá no meu trabalho, aí fica com vergonha de levar o marido, né? Não. Você não tem vergonha de levar um homem exemplar, um homem virtuoso ou uma mulher virtuosa. Não tem. Pelo contrário, ele vai te dar ainda mais status. Se você levar, entende? É nesse nível. Se você levar ele nesse lugar que é tão importante, ele vai aumentar ainda mais o seu status. Você vai ficar ainda mais bem visto nesse lugar. E é isso que essa mulher é. É isso que esse homem é. Versículo 25 diz: a força e a honra são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro. Ela é forte e ela é respeitada. Uau! A mulher virtuosa, ela é forte e ela é respeitada pelos outros. Uau! De longe você vê que é uma mulher forte.
de longe você vê que ela é respeitada, ela é respeitável. Ela é vestida com honra e força, né? Então, de olhar para ela, você já sabe, é uma mulher respeitável, é uma mulher respeitosa, tem força, é uma mulher forte, né? E diz que ela sorri diante do futuro. Significa que ela não tem medo do futuro. Uau, mulher corajosa, né? Ela não tem medo do futuro. Quando ela pensa no futuro, ela sorri. É uma mulher que tem planos, e planos bons para o futuro. Uau. Versículo 26. Quando ela abre a boca, é com sabedoria. Ela não abre a boca para fazer fofoca. Ela abre a boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Ela fala coisas boas. A bondade está na boca dela. Ela fala coisas sábias e há bondade no que ela diz. Uau! Versículo 27 diz: ela cuida dos assuntos da casa e não come o pão da ociosidade. Está dizendo que ela não fica cuidando da casa dos outros. Ela cuida da sua própria casa. Ela não fica cuidando da vida dos outros. Ela não fica fazendo fofoca. Ela cuida do que é dela. Ela não fica preocupada com o que é do outro, né? Ela não fica cuidando da vida do outro, preocupada com o que é do outro. Não, ela fica preocupada com o que é dela. Ela cuida dos assuntos da casa dela e não da casa do vizinho. Ela cuida dos assuntos da casa dela. E ela não come o pão da ociosidade. Ela não fica desocupada para se prender em coisas inúteis. Não. Ela não se alimenta por coisas fúteis e inúteis que não vão ser boas, né? Que não vão dar em nada. Não, ela não faz isso. Essa mulher não. Esse homem virtuoso, essa mulher virtuosa, não. Versículo 28 e 29 diz assim: os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Uau! Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, você percebe, porque os filhos deles os respeitam. Os filhos falam bem dos pais. Uau! E não só os filhos, mas o cônjuge. O marido fala bem da mulher virtuosa. A mulher fala bem do marido virtuoso. E você percebe que realmente é virtuoso. Os filhos falam bem. O marido fala bem. E o marido diz assim, diz aqui, né? O marido, a mulher diz assim, olha, tem muitas mulheres aí, ó, que tem grandes feitos. Tem muitas mulheres extraordinárias, é isso que ele tá querendo dizer. Tem muitas mulheres extraordinárias. Tem muitas mulheres que são boas esposas, viu? São extraordinárias como esposas. Mas você, não há nenhuma como você, minha mulher. É isso que ele diz. Uau! E é isso que ela fala para ele. Olha, existem muitos maridos extraordinários. Existem muitos maridos bons. Mas nenhum é como você, meu amor. Como você, não existe ninguém. Uau! E é isso que eles ouvem. Aí no versículo 30, ela finaliza. A mãe falando para o filho, ela finaliza com um conselho extraordinário. E ela diz assim: olha, meu filho, presta atenção no que eu vou dizer agora. A beleza, ela é passageira. Não escolha uma mulher por causa da beleza. Não escolha um homem por causa da beleza. Porque passa. Uma hora passa. Não escolha pela formosura. Não escolha, né, pelo quão atraente é, né? Não escolha. Porque isso é ilusão. É só ilusão. Isso não quer dizer nada. A formosura não quer dizer que ela é boa. Não quer dizer que ela é legal. Não. Não quer dizer que ela vai ser uma boa esposa. Não escolha pela formosura. Não escolha pela beleza. Mas ela diz: mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Quando for escolher uma mulher, meu filho, escolha não pela beleza, não pela formosura,
mas escolha aquela que teme ao Senhor, porque essa sim será elogiada. Você pode escolher uma mulher bonita e ela vai ser mal falada. Você pode escolher uma mulher formosa, mas ela vai ser mal falada. Você vai ter uma esposa muito ruim. Ou você pode escolher uma mulher que teme ao Senhor. Ela pode até ser bonita também, mas teme ao Senhor, né? Ela pode até ser formosa também, mas teme ao Senhor. Mas primeiro escolha alguém que teme ao Senhor. E então, saiba que ela vai ser elogiada. Todos vão ver que você escolheu uma mulher maravilhosa. E assim é o homem também, né? Não escolha o homem pela formosura e nem pela beleza. Escolha o homem que teme ao Senhor. Porque esse sim será elogiado. Esse sim será um bom marido. Então, no versículo 31, ela diz: deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Então, escolha alguém que teme ao Senhor, porque ela sim terá o que ela merece. Ela sim será elogiada por todos. Agora, se você escolher pela formosura e se você escolher só pela beleza, você vai passar vergonha. Você vai acabar terminando o casamento depois, não vai dar certo. Escolha primeiro aquele que teme ao Senhor, né? É engraçado porque parece muito quando eu falei também sobre empregado, né? Se eu tivesse uma empresa, eu não ligaria para currículo, né? Para mim pouco importa se a pessoa tem estudo, é doutorado, é não sei o que. Não, eu ligaria pro caráter. Eu até assisti um filme ontem que fala sobre isso. Eu ligaria pro caráter. Eu ligaria pra fé da pessoa, né? Porque assim, se eu contrato uma pessoa cristã que tem caráter, eu tô tranquila. O resto a gente ensina. Eu não preciso pegar uma pessoa com doutorado, com pós, com não sei o que. Não preciso. Porque o mais difícil de se ensinar é o caráter. Agora, se a pessoa tem um caráter, de resto ela aprende tudo. Você pode chegar com o trabalho mais difícil do mundo, ela vai aprender porque ela tem caráter. Né? Então, o mais difícil, o mais importante é o caráter. O filme que eu assisti ontem se chama A Forja, né? Muito bom. Aí, nesse filme, o rapaz, ele tá precisando de um emprego, né? Nossa, é muito legal esse filme, gente. É um menino muito desmiolado. E ele precisava de um emprego. E ele vai procurar um emprego e ele chega numa firma, gente, que ele não tinha nada para ser contratado para essa firma. Não tinha qualificação nenhuma. E ele chega de boné, sabe? Aquela vontade mesmo de arrumar emprego, né? Chega de boné, todo mal arrumado. E o dono da firma vem falar com ele. E o dono da firma era cristão. E o dono da firma, quando vai falar com ele, não pergunta sobre a qualificação dele. O dono da firma fala para ele: como você se vê daqui a 5 anos? Como você quer que os outros te vejam? O que é mais importante para você? Qual é seu maior sonho? Como você quer ser visto? E começa a fazer essas perguntas assim, de caráter. E então ele contrata, gente. É extraordinário esse filme, A Forja. Eu assisti ontem. Mas, amém, gente. Glória a Deus. Terminamos mais um filme. Ó. Terminamos mais um livro. Glória a Deus. É o 13º livro que a gente já conclui, né? Amém. Então, amanhã a gente vai voltar para o livro de Reis, tá? Amanhã a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 11. A gente vai ler amanhã o primeiro livro de Reis, capítulo 11. Depois a gente vai ler um salmo escrito por Salomão e a gente vai para o livro de Eclesiastes, tá bom, gente? Então, amém, que Deus nos guarde, né? Até que foi rápida a aula, eu pensei que ia demorar até mais, porque tinha tanta coisa para falar. Mas glória a Deus, amém. Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? Enquanto isso, amém. Amém, Duda, amém, em nome de Jesus.